Você gostaria de aprender a controlar a ansiedade e o estresse na sua vida? Imagine se você aprendesse como controlar os seus hormônios e assim acalmar o seu sistema nervoso, levando você a um outro patamar de saúde, ou seja, a ter uma vida mais saudável. Imagine ainda como seria se você soubesse como criar caminhos neuronais positivos para o sucesso e ter uma vida plena. Olá! Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e nos próximos minutos deste vídeo eu vou te demonstrar as últimas descobertas neurocientíficas acerca do estresse e da ansiedade, vou te explicar detalhadamente quais são as diferenças e como esses processos acontecem a nível psicológico, neurológico, fisiológico, e é claro que eu também vou te mostrar um caminho natural, um método que eu desenvolvi sem contraindicação para você aprender a lidar com a ansiedade, a controlar o estresse, criando caminhos neuronais positivos na sua vida e para se tornar uma pessoa muito mais saudável. Afinal de contas, quem é que não quer desfrutar de ter uma boa saúde, não é verdade? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai começar a aprender como regular os seus hormônios e assim optimizar o seu sistema imunológico, ou seja, o seu corpo, você vai se tornar uma pessoa muito mais resistente a vírus, bactérias, a doenças e também proporcionar mecanismos de autocura do seu corpo de uma forma fácil e natural. Porque hoje não é novidade para ninguém a relação entre estresse, ansiedade e doenças. Por mais que estejamos habituados a ouvir, a passar por situações estressantes e de ansiedade, isso não é nada benéfico para o nosso corpo. Na verdade, é um estado que vai adoecendo o nosso corpo aos poucos. Mas fica tranquilo que até o final desse vídeo aí a gente vai explorar todo esse mundo sobre o estresse, a ansiedade e os caminhos que você pode começar a se curar de tudo isso. Bom, então vamos falar sobre o estresse primeiramente. Na verdade, o estresse é uma reação normal do nosso sistema, do nosso corpo, às situações anormais que passamos. Por exemplo, viver sob muita pressão com demandas, prazos, números, atravessar problemas familiares, nos relacionamentos, com os filhos, tudo isso gera muito estresse porque ativa uma parte específica do nosso cérebro que entra em um mecanismo que nós chamamos de luta e fuga. Mas daqui a pouco eu vou me aprofundar com você sobre esses mecanismos de luta e fuga. Existe também uma outra reação de estresse que é denominada TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que também é uma reação normal após uma pessoa ter passado por um trauma. E às vezes a reação de TEPT, que são ter flashbacks, palpitações, sudorese, tremores, medo de passar pelas situações traumáticas novamente, acontecem muito tempo, meses ou anos depois de um trauma. Por que que isso acontece? Porque a pessoa ainda ficou congelada no choque do trauma e isso pode levar muito tempo até o TEPT aparecer. O TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, então também é uma reação normal a uma situação anormal que a pessoa passou, que foi o trauma. E qual é a diferença com a ansiedade? Bom, a primeira coisa que nós temos de ter em conta é o seguinte: ansiedade não é uma coisa, ansiedade é um processo. Guarde bem isso, ansiedade é um processo. Quando você se percebe em um estado ansioso, muitos processos, muitos mecanismos inconscientes já aconteceram em milésimos de segundo antes de você perceber esse estado. Eu vou te contar aqui como que é a estrutura do processo da ansiedade, porque varia de pessoa para pessoa o significado, as reações físicas e como acontece, a maneira que é interpretado a nível inconsciente a ansiedade, mas a estrutura do processo você passa por uma situação que te leva a um tipo de pensamento que traz uma certa emoção, que te leva a uma sensação física e te conduz a um comportamento e logo todo esse processo recebe o nome de ansiedade.
tá? Então, esse é a estrutura do processo e depende de pessoa para pessoa como cada parte desse processo acontece. Mas tudo isso é muito rápido, em milésimos de segundo, então você simplesmente percebe talvez as sensações físicas quando está ansioso. No processo de ansiedade se caracterizam também 3 aspectos diferentes, que é o aspecto psicológico, o aspecto emocional e o aspecto fisiológico. Geralmente as pessoas procuram ajuda quando começam a perceber os aspectos fisiológicos, ou seja, as sensações no corpo ou como a ansiedade já começou a impactar através de sensações físicas. Então eu vou trazer aqui algumas características de todos esses aspectos e você vai começar a perceber muita semelhança com os sintomas do estresse e até mesmo a síndrome do pânico, porque neurologicamente as áreas do cérebro e os hormônios que são ativados são os mesmos. Então, a nível fisiológico, a pessoa sente taquicardia, sudorese na palma da mão, coração acelerado, dificuldade de respirar, insônia, cansaço, fadiga, boca seca, entre muitos outros sintomas. Talvez você se identifique aí com alguns desses sintomas. A nível emocional é mais ou menos assim: sensação de desespero, falta de controle, de desamparo, desesperança, de estar abandonado, de que você não é bom o suficiente, de que você não vai dar conta. E a nível psicológico, são aqueles pensamentos catastróficos sobre o futuro, ou seja, você se conecta muito a tudo que pode dar errado. O estresse ele costuma vir de uma maneira muito mais intensa, em picos muito mais altos, e a ansiedade em picos menores, ok? Porém, o processo ele é constante dentro de você, em picos menores, salvo em ataques de ansiedade, tá bom? E a síndrome do pânico, ela também possui todos esses mesmos mecanismos. Não existe pessoa que sofra, ou que tenha tido síndrome do pânico que não era uma pessoa ansiosa antes, porque os mecanismos fisiológicos apresentados são os mesmos. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses processos fisiológicos, tá? Existe uma parte muito específica do nosso cérebro, no sistema límbico, que é chamada amígdala do hipocampo. A amígdala não é essa amígdala aqui, ok? Ela fica lá no sistema límbico, no cérebro emocional, e ela é do tamanho de uma amêndoa e possuímos no hemisfério esquerdo e direito. A amígdala, ela tem várias funções importantes, entre elas preservar a sua integridade física e emocional. A amígdala é mais ou menos como um radarzinho que vai comparando experiências, todas as experiências que você passa, os lugares que você frequenta, as pessoas que você conhece, o ambiente onde você está. Ela mais ou menos fica assim: isso é perigoso, isso é seguro, como é estar aqui, estou a salvo, está tudo bem. E quando a amígdala percebe algum perigo que não tem nada a ver com a interpretação racional que você dá sobre aquilo, mas ela compara com algo do seu histórico de vida lá atrás, com os seus traumas, com as suas vivências, ela entra naquela resposta que nós chamamos de luta e fuga. E o que é essa resposta de luta e fuga? Então a amígdala, ela se ativa, manda sinais para o sistema nervoso autônomo no ramo simpático para realmente todo o seu sistema entrar nessa resposta de luta e fuga, que é um sistema instintivo, de uma parte muito primitiva do seu cérebro, para você preservar a sua integridade física e emocional. A mente não distingue realidade de imaginação. Então, se a amígdala percebeu algo perigoso, de repente você está lá no seu trabalho, de repente você está falando com o seu chefe e algo acontece que você percebe que não vai dar conta daquilo que você tem que fazer, a amígdala, ela responde como se você estivesse sob um perigo de morte. Realmente esse mecanismo de luta e fuga, ele tem o intuito de preservar a sua sobrevivência. Então, se você imaginar assim, uma situação onde um urso está correndo atrás de você e você tem que correr para preservar a sua vida, nesse momento que você está correndo, várias reações fisiológicas acontecem. Você precisa sobreviver. Então, o sangue, ele vai para suas
extremidades, ou seja, aquelas funções que nesse momento não são prioridades, como a digestão, o sistema imunológico, elas são desligadas para que você realmente tenha mais força para correr, você tenha mais força para lutar e sobreviver. O sangue também irriga muito mais a parte instintiva do cérebro e o fluxo de sangue para a parte frontal da mente, que é onde você vai ponderar a situação, onde você vai pensar mais, ele está ali comprimido. Então você apenas reage. E o que isso quer dizer na prática? Talvez você possa se lembrar de uma situação onde você esteve muito estressado, com muita raiva, que você se arrependeu depois de coisas que você fez quando você se acalmou, ou mesmo que uma pessoa disse a você, calma, fica tranquilo, e aquilo te trouxe mais raiva. Porque nesse momento, essa parte que processa a informação está quase que desligada, e somente essa parte reativa, tentando manter a sua sobrevivência, é que está ativa ali naquele processo de luta e fuga. E nesse processo também são liberados alguns neurohormônios como cortisol, adrenalina e a noradrenalina. Então é toda essa combinação de mecanismos. A amígdala ativou o sistema nervoso autônomo no ramo simpático, a produção de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, aí atuando no seu sistema para que você fique o mais alerta possível e sobreviva. Mas agora se a gente voltar e pensar, mas foi só o meu chefe que me trouxe aquele plano que eu não vou conseguir dar conta, não é uma ameaça de morte. Eu sei disso racionalmente, mas internamente existe um outro significado, tá bom? Então, esse processo ele vai se perpetuando e também no estresse acontece a mesma coisa fisiologicamente e na síndrome do pânico também. Você também vai começar a perceber a importância do significado. E o que é isso? Porque você sabe que pessoas reagem diferente às mesmas situações. E por que as pessoas reagem diferente? Porque cada um vai reagir segundo os aprendizados introjetados a nível inconsciente, ok? Sobre determinadas situações. E esses aprendizados, eles são formados desde lá da experiência que você teve no útero da sua mãe até os dias atuais, mas principalmente até os 7 anos de vida. Então são essas experiências que a amígdala está comparando ali. E você cresceu, por mais que você tenha uma outra interpretação sobre aquilo hoje, a amígdala continua reagindo e reagindo nesse estado de luta e fuga. Então, você começa a passar por várias situações e aí se acostumou a ser uma pessoa ansiosa, porque aqueles aprendizados geram pensamentos e todos aqueles mecanismos que eu já descrevi para você, e aqui começa a acontecer uma outra coisa. Por você praticar sem saber, ok? Esses processos de ansiedade, o seu sistema começa a entender que aqueles níveis elevados de cortisol, de adrenalina e noradrenalina são os níveis normais e passa a produzir isso em maior quantidade. Por isso que uma pessoa ansiosa é difícil ela controlar a ansiedade dela, por isso que ela tem muitas reações físicas, tá? Então, a importância de nós começarmos a aprender a mudar esses significados, a bloquear, a interromper esse processo da amígdala, começar a ajudar essa parte do nosso cérebro a não se ativar tanto, porque a produção desses hormônios é extremamente danosa para o nosso corpo. Eu vou te contar aqui um experimento científico muito interessante. Eles pegaram 2 grupos de células, tá? E pegaram essas células, um grupo delas, e colocaram em um ambiente que eles denominaram ambiente tóxico. Pegaram um outro grupo de células e colocaram em um ambiente que eles denominaram ambiente saudável, nutritivo. Essas células do ambiente tóxico, além de tentar se afastar do que era tóxico ali, elas tentavam se afastar, mas quando não havia para onde correr, elas começavam a se retrair e morrer. E no mesmo instante que essas células eram retiradas do ambiente tóxico e colocadas no ambiente nutritivo, elas começavam a se relaxar e a se multiplicar saudavelmente. A grande questão é,
o que é esse ambiente tóxico e o que é este ambiente nutritivo. Este ambiente tóxico são os hormônios, neurohormônios que produzimos quando estamos estressados, ansiosos, no estado de luta e fuga. Noradrenalina, adrenalina e cortisol, que a propósito, em níveis regulares, é muito saudável para o nosso corpo. Eu já vou falar sobre isso. E o que é esse ambiente saudável, esse ambiente nutritivo? Hormônios que produzimos quando estamos em um estado de gratidão, de amor, de paz, de tranquilidade, que aqui basicamente é a endorfina, a ocitocina, a serotonina, são neurohormônios do bem, tá? Como eu disse, a produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina até um certo nível, ela é saudável. Por exemplo, se você estiver dirigindo no escuro, numa estrada, chovendo, você vai querer ter bastante atenção ali. Então esses níveis, até um certo ponto, se você não se desesperar, porque aí já passou do ponto, é saudável. Você vai fazer uma prova, você tem que se concentrar, você tem que prestar atenção na pergunta, você tem que se lembrar do que você estudou. Então, se você se desespera na hora dessa prova, na hora de dirigir um carro, em tantas outras situações, passou da cota saudável e se torna muito maléfico para o nosso sistema. Mas é claro que racionalmente você não vai conseguir controlar estes processos instintivos, principalmente pelo significado, tá bom? Uma grande dúvida que eu ouço no consultório muito constantemente é remédios e ansiedade. Bom, o remédio ele pode começar a controlar a bioquímica dentro de você e hoje nós sabemos que isso tem um prazo de validade, ou seja, o seu organismo se adapta àquele remédio no máximo 2 anos, ele vai pedir um outro remédio, você tem que lidar com os efeitos colaterais e tudo isso, porque é fato que existem efeitos colaterais desse remédio e o remédio não muda o significado, tá? E você corre o risco de ficar dependente também. Mas fica tranquilo que eu vou aqui falar um método natural que eu desenvolvi sem contraindicação, que inclusive você pode começar a ajudar essa parte do seu cérebro específica a também mudar o significado. Mas antes de eu te explicar como tudo isso funciona, eu queria pontuar algo muito importante, tá? Por que eu falei sobre qualidade de vida, sobre ter mais saúde e proporcionar ao corpo um estado de autocura? Quando eu mencionei sobre os mecanismos de luta e fuga, você percebeu que uma das coisas que acontece é que o nosso sistema imunológico ele é desligado, porque eu não preciso do meu sistema imunológico no momento que eu estou ali naquele estado de luta e fuga, lutando pela minha sobrevivência. A nível instintivo, naquele momento que eu estou correndo do urso, eu não preciso. O problema é que se eu sou uma pessoa ansiosa e se eu passo constantemente por situações estressantes, o meu corpo começa a adoecer exatamente por conta disso. O meu sistema imunológico está completamente debilitado. Então eu estou muito mais aberto a vírus, bactérias, eu demoro mais para me curar, eu estou muito mais propício a adoecer. Você pode pensar em um momento na sua vida onde você passou muito estresse, um período muito estressante, esteve muito ansioso ou ansiosa, que você talvez percebeu queda de cabelo, talvez você adoeceu, pegou uma gripe, pegou uma virose, o seu corpo, o seu sistema fica muito mais debilitado. E hoje existem pesquisas trazendo uma relação entre estresse, inclusive com o câncer, porque você está ali debilitando o seu sistema imunológico e não está deixando o corpo entrar naquele estado natural de autocura. E lembra que eu falei, isso começa a ser automatizado dentro de você e aquele nível de produção elevada de cortisol, adrenalina e noradrenalina ficou gravado no sistema. Então, esse processo passa a ser automático dentro de você. Então, chegou a hora de eu falar para você no que consiste, como funciona esse método, esse programa que eu desenvolvi para você
controlar os seus hormônios, diminuir os batimentos cardíacos, optimizar o seu sistema imunológico e, consequentemente, ter mais saúde aí dentro de você. Inclusive, nós iremos trabalhar a nível de significado para que a amígdala não continue se ativando o tempo todo, claro, porque você passa por situações que são inócuas, não é um perigo de morte, mas quem tem que saber disso é essa parte mais primitiva do seu cérebro. Então, eu desenvolvi um programa de meditações e antes que você diga, eu não gosto de fazer meditação, eu sou uma pessoa muito agitada para fazer meditação, eu preciso de falar que não se trata de um estilo convencional de meditação, onde você vai ficar numa postura de lótus entonando mantras ao mesmo tempo, não se trata disso. Mas é um programa que eu me baseei muito em aspectos neurocientíficos e principalmente nesses aspectos fisiológicos que são idênticos no processo de estresse, da ansiedade e da síndrome do pânico. Porque se eu não tomar em conta, se eu não levar em conta como o meu corpo funciona, dificilmente eu vou conseguir sucesso em tudo isso. E nós também iremos trabalhar a nível de significado, para que a amígdala não continue disparando o tempo inteiro em situações inócuas que não apresentam de verdade um perigo de morte. Quem tem que saber isso é essa parte instintiva do seu cérebro, porque racionalmente talvez você saiba disso. Essas meditações são baseadas na técnica da EFT. A EFT é uma sigla que provém do inglês Emotional Freedom Techniques ou técnica da liberação emocional, tá? A técnica da EFT se baseia na medicina tradicional chinesa e na psicologia moderna, ou seja, nós iremos estimular alguns terminais de meridianos no nosso rosto, no nosso tronco e na nossa mão com a ponta dos nossos dedos. E, além disso, falar frases ao mesmo tempo que tem o intuito de começar a mudar aqueles significados para a amígdala não ficar disparando o tempo inteiro. Já se comprovou cientificamente que a técnica da EFT é uma das técnicas mais eficientes na redução de cortisol. Por exemplo, 15 minutos da aplicação dessa técnica reduz de 25% a 50% os níveis de cortisol na corrente sanguínea, tá? E por que essas meditações são tão poderosas? Eu vou te explicar exatamente como tudo isso funciona. Bom, a técnica da EFT é baseada na medicina tradicional chinesa. Segundo a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina de mais de 5.000 anos, ao longo do nosso corpo correm o que eles chamam de meridianos. Meridianos são como caminhos, canais, por onde a nossa energia vital circula. E muito além disso ser apenas um achismo, uma hipótese, a neurociência comprovou que realmente esses meridianos existem e que a estimulação desses terminais e meridianos enviam sinais elétricos para aquela parte do nosso cérebro que se ativa, que é a amígdala do hipocampo, mandando mensagens para ela se acalmar, ok? E também o nosso corpo começa a produzir uma bioquímica muito mais saudável. Neste caso, os hormônios que são produzidos e que nos interessam é a endorfina e a ocitocina. E por que a produção desses hormônios é importante? Porque eles funcionam como um antídoto para aqueles hormônios estressores, a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Então, ao mesmo tempo que você manda esse sinal elétrico para essa parte, para a amígdala, essa bioquímica saudável começa a ser produzida e junto com esse estímulo bilateral que tem na música, o seu cérebro começa a entrar em um estado receptivo, em um estado equilibrado, para ajudar uma outra parte chamada hipocampo, que é onde armazenamos as memórias, para começar a ressignificar certas memórias e percepções para que a amígdala não volte a se ativar de novo. Então você já começou a perceber que essas meditações são realmente muito poderosas para você começar a gerenciar e eliminar o estresse e a ansiedade
e gravar um novo estado mais saudável aí dentro de você, não é mesmo? Então essas meditações, eu recomendo você ouvir ela de fone de ouvido porque ela possui estímulos bilaterais enquanto você aplica a técnica da EFT e vai ali falando frases junto comigo. Eu vou te conduzir em sessões. Os temas para essas meditações eu escolhi a dedo, baseado na procura do consultório, ou seja, os temas mais comuns que traziam mais estresse e ansiedade para as pessoas. E a gente encontra aí temas diversos, por exemplo, o estresse que a falta de dinheiro causa. Então eu bolei lá, eu desenvolvi uma meditação, não significa que a sua conta bancária vai se rechear, mas você vai poder lidar com tudo aquilo sem o estresse, ok? Com muito mais tranquilidade. Existe também o tema do emagrecimento, que isso causa muita ansiedade e estresse a muitas pessoas. Eu desenvolvi uma meditação para você poder encontrar paz em um evento que você passou lá atrás, ou seja, uma memória traumática, algo que aconteceu com você que te deixa inquieto. Então eu desenvolvi essa meditação para você encontrar paz em um evento específico, poder fazer melhores escolhas. Tem a meditação da procrastinação, a dor. A dor muitas vezes ela causa muito estresse e ansiedade. Então eu também desenvolvi um áudio que a gente vai lidar com a dor física. Eu criei um áudio novo agora, isso está saindo do forno, que é lidar com a solidão, que esse também é um tema que traz muita ansiedade e estresse para as pessoas. Realmente são os temas mais comuns que causam estresse e ansiedade. Mas eu preciso te falar uma coisa, não é uma pílula mágica. Se você acha que você vai adquirir esse conjunto de meditações e vai fazer apenas uma ou duas vezes e você vai deixar de ser ansioso e vai curar o seu estresse, não funciona dessa maneira. Lembra que para organizar, para gravar essa bioquímica a nível inconsciente, ou seja, esses níveis elevados da produção desses hormônios, levou algum tempo. Então, vai levar algum tempo até que esse processo comece a ser redesenhado, a ser reescrito, a ser reformulado dentro de você. Existe nesse programa vídeos explicativos como você vai utilizar essas meditações, qual a melhor maneira de você utilizar, como que você vai fazer, por quantos dias eu aconselho você a fazer isso. Então seja lá você, um praticante da técnica da EFT ou não, você pode se beneficiar dessas meditações por diversos motivos. O primeiro é que uma das grandes perguntas, uma das grandes dificuldades das pessoas que praticam a técnica da EFT, e eu percebo isso em comentários nos meus vídeos e em cursos que eu ministro, é formular frases. As pessoas têm muita dificuldade em formular frases, as frases é que vão ajudar a mudar o significado. Então, nessas meditações, eu escolhi, eu pensei, eu estudei muito tempo que frases eu iria colocar para ajudar a se engatar no seu processo. Um outro grande benefício é essa estimulação bilateral que existe nesse processo dessas meditações. São músicas que foram escolhidas cuidadosamente, pensando em cada tema, em cada meditação, para ajudar outras estruturas do seu cérebro a encontrarem harmonia e facilitar esse processo da amígdala de encontrar um novo significado. E eu também separei muitos bônus especiais nesse pacote, nesse programa de meditações, com o intuito de ajudar essa parte mais primitiva da sua mente, a sua parte inconsciente a mudar os significados. Então você vai encontrar videoaulas, existem vários transes hipnóticos ericksonianos que vão te ajudar nesse processo e eu vou te ensinar passo a passo como você vai poder utilizar tudo isso para o seu mais alto bem-estar, tá bom? Você também vai poder baixar no seu computador, no seu celular, no seu tablet, todas essas meditações para você ouvir quando e onde você quiser, quantas vezes você precisar. Então, você vai ter tudo isso à sua disposição por um tempo indefinido, por um tempo indeterminado. E se você realmente estiver comprometido em transformar o estresse e a ansiedade
dentro de você e ser uma pessoa mais saudável e construir caminhos neuronais positivos para o sucesso, essa é a sua chance, esse é o momento. E eu te ofereço uma garantia incondicional de 15 dias. Se você não gostar das meditações, se você não se adaptar ao processo, eu te devolvo todo o seu dinheiro sem pergunta, sem questionamento, ok? Eu vou ficando por aqui e eu espero você do lado de lá. Até mais!